Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula de número 72, objeto de conhecimento, medida do comprimento da circunferência. Detalhamento, cálculo da medida do comprimento da circunferência, resolução de problemas. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula de hoje. Hoje vamos falar de comprimento de circunferência, tá legal? Quero relembrar vocês, né, que vocês já viram um pouco desse conteúdo aqui ainda nesta unidade. Hoje a gente vai fazer aqui um aprofundamento, né? A gente fixar melhor esse conteúdo, tá legal? E aí, pessoal, vale a gente lembrar o seguinte, ó, quando a gente fala de comprimento de uma circunferência, nós estamos falando de uma medida, da medida lateral de uma circunferência, se é que existe lado em uma circunferência, né? Mas assim, o comprimento da circunferência é bastante parecido com a ideia de perímetro de um polígono, sabendo que o círculo não tem lados. O polígono tem lados, a gente conta lá, faz a medida dos lados, tá legal? Mas a circunferência não tem lados. Mas a ideia é a mesma. Quando a gente pensa na ideia de um polígono, a gente pega lá as medidas dos lados e a gente calcula ali o perímetro de um polígono. Mas a circunferência ela é algo especial por ela não ter lado, e aí a gente troca, a gente substitui essa palavra perímetro pela palavra comprimento. E esse comprimento da circunferência está associado àquela medida em volta da circunferência. Beleza até aí? E aí, pessoal, para ficar mais claro o que o professor falou aqui, para ficar mais claro essa ideia de perímetro da circunferência, tá bom? A gente trouxe aqui um vídeo que vai ilustrar para você de uma maneira bem interessante, bem bacana. Quer ver? Acompanha aí comigo. Imagine que uma circunferência é feita de uma corda. Agora imagine que você corta essa corda e deixa ela bem esticada. A medida dessa corda esticada é o comprimento da circunferência. Muito bem, pessoal. Olha a ideia. Uma corda em volta da circunferência, ela é esticada, né? É justamente o comprimento. Vamos assistir de novo? É bem interessante. Acompanha aí. Vamos assistir de novo o vídeo. Roda aí. Imagine que uma circunferência é feita de uma corda. Agora imagine que você corta essa corda e deixa ela bem esticada. A medida dessa corda esticada é o comprimento da circunferência. Muito bem, pessoal. Agora ficou bem claro para você a ideia de comprimento da circunferência, né? Como tem no nosso vídeo, imagina uma corda ali, né, em volta da circunferência, e quando a gente estica essa corda, é justamente o comprimento da circunferência. Mas, para calcular esse comprimento, eu vou mostrar para vocês aqui que existe uma fórmula, né, que vai nos ajudar a determinar aí o comprimento de uma circunferência. E, além disso, pessoal, a circunferência também tem os seus elementos, que é muito importante nós sabermos, tá legal? Então, acompanhe comigo na cartela. Vejam então, a circunferência, pessoal, uma definição técnica, né? Uma definição matemática. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados à mesma distância r de um ponto fixo denominado centro da circunferência. Normalmente, esse centro da circunferência a gente chama de ponto O, e é intuitivo, pessoal, a palavra origem, tá bom? Por isso, utiliza-se o ponto O. Para ficar bem claro, a circunferência é um lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados à mesma distância r. Daqui a pouco a gente vai entender melhor por que essa distância r aqui, tá? A distância r de um ponto fixo denominado o centro da circunferência. Acompanhe aí comigo, porque o professor trouxe para você aqui uma ilustração aí de uma circunferência com todos os seus elementos. Tá legal? E aí, ó, acompanha comigo aí que a gente vai detalhar aqui para você. Bom, pessoal, primeiro, tem uma diferença, tem que ficar muito claro a ideia de circunferência para círculo, tá? A gente não pode passar aqui do 7º ano ainda levando essa dúvida. Olha aqui para o professor. Pessoal,
circunferência é uma coisa e círculo é outra, tá bom? Ao longo do ensino fundamental, até o 5º ano, vocês faziam círculos, desenhavam círculos, né? E não necessariamente vocês desenhavam uma circunferência, tá bom? Bom, círculo, pessoal, a gente pensa círculo é um espaço geométrico, tá bom? Círculo. Circunferência, pessoal, é aquela linha, lembra do nosso videozinho? É aquela linha que fica em volta do círculo. Isso é circunferência, tá bom? Então, há diferença entre círculo e circunferência. Acompanha comigo na tela. Vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui de verde aqui a definição aqui de círculo. Olha o que é um círculo. Círculo é uma figura plana aqui, ó. O professor está falando aqui para você, ó. O círculo é a figura plana limitada por uma circunferência, ó. Limitada. A circunferência é essa volta, tá bom? Olha aqui, ó. A circunferência, ó, é a linha que limita o círculo. Então tem que ficar claro para você, ó. Essa linha aqui, ó, é o que nós chamamos de circunferência, tá bom? Esta linha que está de preto. A parte verde, ó, toda essa parte verde é o que nós chamamos de círculo. Beleza, pessoal? Fica esperto aí, ó. Círculo é toda essa parte verde que o professor sinalizou para você. E circunferência, ó, é a linha que limita o círculo. Que no nosso exemplo aqui, essa linha aqui está de preto, né? Então, essa linha de preto aqui é a circunferência. E se a gente for calcular o comprimento dessa circunferência que o professor trouxe aqui para ilustrar para você, o comprimento seria o comprimento dessa linha aqui, tá bom? Seria o comprimento desta linha que está de preto, tá bom? Bom, continuando porque tem outros elementos que são também importantíssimos você saber dentro de uma circunferência. E, pessoal, esse outro elemento que é muito importante você saber é o que nós chamamos de diâmetro. E o que é o diâmetro? O diâmetro, pessoal, é qualquer segmento que passa pelo centro e com pontos na circunferência DE. Atenção, pessoal, qualquer segmento. Aqui, ó. Falamos qualquer segmento. Então, nós temos aqui um segmento na nossa ilustração, que nós chamamos ele de diâmetro, tá legal? Esse segmento, ó, é esse aqui, ó. Esse segmento é o que nós chamamos de diâmetro, tá bom? Mas tem que ficar claro para você que em uma circunferência não tem apenas esse segmento de diâmetro, tá legal? Nós poderíamos ter vários, temos vários segmentos, tá legal? Que são o diâmetro da nossa circunferência. Tipo, tem outros segmentos aqui, ó. Tipo, o professor vai traçar aqui um outro. Esse que o professor vai traçar aqui, ó, também é chamado de diâmetro da circunferência. Por quê? Porque o diâmetro é qualquer segmento que passa pelo centro da circunferência. Então, se o segmento passa pelo centro e une as duas pontas, né, da circunferência, então, esse segmento nós chamamos de diâmetro. Eu vou demonstrar um outro aqui, ó. Aqui também, esse outro segmento que o senhor está colocando aqui, ó, também é chamado de diâmetro, tá legal? Então, tem vários segmentos que são diâmetros na nossa circunferência. Não tem apenas um, mas, claro, para nosso efeito de estudo, o segmento DE já é uma boa ilustração. Fiz as outras ilustrações para você perceber que existem outros, tá bom? E aí, pessoal, alunos, outro exemplo, outro elemento importante é o raio, tá legal? O raio. E o que é o raio? É qualquer segmento de reta da extremidade da circunferência até o centro. O raio é o segmento que sai do centro, da extremidade até o centro, tá legal? Esse segmento aqui nós chamamos de raio. E aí tem que ficar claro também na sua cabeça que quantos segmentos iguais, quantos raios tem numa circunferência? Bom, quantos raios? Tem infinitos raios, tá legal? Nós podemos traçar vários segmentos na circunferência e sempre esse segmento vai ter a mesma distância, né? Da origem até o centro da circunferência. Mas tem uma dica também muito legal que tu precisa saber, porque isso vai nos ajudar a resolver os problemas. Essa dica, pessoal, é o seguinte, ó.
Atenção, o professor vai falar agora para ti, ó. Aqui é o diâmetro, certo? Diâmetro. O raio, pessoal, é a metade do diâmetro, tá legal? Se nós pegássemos esse segmento aqui, ó, e nós pudéssemos sobrepor aqui, ó, esse segmento é exatamente igual a isso, tá legal? E por ser igual, ó, então o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Concorda comigo? Aqui nós teríamos o raio, mas tem quantos raios em diâmetro? Tem 2. É só colocar a letra R, tá bom? Aqui nós temos um raio, aqui tem outro. Então tem que ficar claro que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou o raio é a metade do diâmetro. Então tem que ficar esperto aí com esse pequeno detalhe aí que cai aí em provas, aí cai aí nas avaliações que você vai fazer. Então tá aí em forma resumida, ó. R nós chamamos de raio, tá? Quando a gente vai falar dos elementos da circunferência. O diâmetro nós representamos por uma letra D minúscula. O comprimento nós representamos pela letra C, tá legal? C maiúsculo. E tem ainda a letra π, que você vai utilizar na nossa aula ainda para poder resolver os problemas. E o π, pessoal, é aproximadamente 3,14. É 3,1415. É uma dízima não periódica esse número π, tá legal? Mas em especial a gente utiliza até 2 casas decimais, então 3,14. E como calcular então, professor? Como calcular o comprimento de uma circunferência? O comprimento da circunferência é dado pela fórmula, ó. Comprimento igual. Então aqui o professor está falando aqui, ó. Comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que o π normalmente ele será substituído por 3,14, mas tem que ficar esperto, porque a questão pode dizer, olha, use π igual a 3, use π igual a 3,1. Então a questão vai te dar alguma informação com relação a isso, tá legal? Bom, pessoal, agora é o seguinte, ó, presta atenção no que o senhor vai falar para ti. Perceba que na fórmula, a gente fala que a fórmula para calcular a circunferência é 2πr, tá legal? O π a gente diz para você que π é uma constante matemática, né? E que equivale a 3,14. O professor teve hoje a preocupação de trazer para você uma ilustração, uma maneira mais prática de você perceber o que é o π. Da onde veio esse número 3,14? E aí, acompanha comigo, porque a produtora fez um vídeo aí para você, para que você compreenda de uma vez por todas o valor, de onde veio o valor do π. Acompanhe na tela aí. Estudado desde a antiguidade, conforme mostram os registros históricos, o número π continua aguçando a curiosidade dos estudiosos. O motivo é que o seu cálculo resulta em trilhões de casas decimais. O símbolo π é uma letra grega minúscula, a primeira da palavra pierímetro, que significa perímetro em português. É denominado de constante de Arquimedes. Isso porque foi o matemático Arquimedes a primeira pessoa a calcular e obter a razão entre o perímetro e o diâmetro. Se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Comprimento da circunferência medida do diâmetro igual 84,9 milímetros, 27 milímetros, igual 3,14444. Se medirmos uma lata de suco, encontraremos aproximadamente 220 milímetros de comprimento da circunferência e 70 milímetros de diâmetro. Comprimento da circunferência medida do diâmetro igual a 220 milímetros, 70 milímetros, igual 3,1424. Nos dois exemplos, ao dividirmos o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, na mesma unidade, encontramos sempre um número maior que 3, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência
pela medida de seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor. Esse valor constante representa um número muito importante em matemática, o número π, representado pela letra grega π. Muito bem, meus queridos alunos, espero que vocês tenham aí agora compreendido, né, da onde vem o número 3,14. Né? O número 3,14, que é o que nós chamamos de π, né, em matemática, ele é justamente a razão, perceberam aí? A divisão entre o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, beleza? Então, é isso. É bom, guarda essa informação aí para que você leve aí para toda a sua vida acadêmica esta ideia. Toda vez que você utilizar o número π, você vai estar sabendo de onde veio, o que ele representa e por que ele vale 3,14, aproximadamente 3,14. Beleza? Agora vamos dar continuidade à nossa aula, porque nós trouxemos aqui alguns problemas para a gente resolver, né? Então, acompanhe comigo aí o nosso primeiro problema que temos que está na tela. O primeiro problema diz o seguinte, ó. Em panela de pressão, é bastante comum que exista um elástico envolvendo a tampa, com o objetivo de vedar e evitar a saída do vapor durante o uso da panela. Se uma determinada tampa possui 12 centímetros de diâmetro, então o comprimento desse elástico deve ser igual a... Bom, pessoal, fica esperto aí ó, nos dados que o problema está nos dando, tá legal? Primeira coisa, ele conta uma historinha, né? Em panela de pressão é bastante comum que exista um elástico envolvendo a tampa, com o objetivo de vedar e evitar o vapor durante o uso da panela. Agora, acompanha aqui, ó. Se em uma determinada tampa possui 12 centímetros de diâmetro, então o comprimento desse elástico deve ser igual a... Ele quer que a gente determine ó, o comprimento da circunferência, quer que a gente determine o comprimento da circunferência. E para determinar o comprimento, você já sabe, ó. Está aqui a fórmula que o professor trouxe para você. O comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. Agora, outra coisa importante no nosso probleminha para a gente resolver aqui, ó. Fica atento também, ó, que a questão disse assim para você, ó. Use π igual a 3,1. E aí, pessoal, quando a questão já falou para você usar 3,1, então, onde tiver o número π, onde tiver π não substitui por 3,1. Então, vai ficar assim, ó, comprimento igual 2 vezes 3,1 vezes o raio. Agora, um detalhe, pessoal. Quanto vale o raio? Olha o que diz a questão. Determinada tampa possui 12 centímetros de diâmetro, pessoal. Lembra que eu te falei agora há pouco que o diâmetro é 2 vezes o raio? Tá legal? Se o diâmetro é 2 vezes o raio e essa tampa tem 12 centímetros de diâmetro, quer dizer, então, ó, que o raio é igual a 6, tá legal? Beleza? Porque a gente já sabe que o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 12, então o raio é 6. Então, substitui aqui por 6, ó. Comprimento igual 2 vezes 3,1 dá 6,2 vezes 6. E aí, comprimento igual a 6,2 vezes 6, nós vamos obter, então, 37,2. Vamos subir um pouquinho aqui. Vamos ter, então... Só um minuto, pessoal. Comprimento igual a 37,2. E olha a unidade, ó, centímetro, tá, pessoal? Porque estamos trabalhando com a unidade de centímetro. Pronto. Eis aqui a nossa resposta aí do nosso primeiro problema. Então, o comprimento da borracha lá da panela, né, que é utilizada aquela borrachinha lá para proteger, para não sair o vapor da panela, no nosso exemplo aqui, como o diâmetro é 12, então o comprimento desta borrachinha será de 37,2. Beleza, pessoal? Vamos para outro problema, então? Acompanha comigo. Olha uma questão bem interessante, pessoal. Uma questão aí do Nova Escola. Diz assim a questão.
a circunferência da roda que vai dentro do pneu de um carro ou bicicleta é chamado de aro. A bicicleta de Caio, olha só, a bicicleta do Caio, com aro 26, o diâmetro da roda com o pneu de 40 centímetros. Caio percorreu com sua bicicleta uma distância de 2,4 km para ir de sua casa até a escola. Vamos ver o que a questão nos aguarda? O que ele quer que a gente calcule? Quantas voltas completas foram dadas pela roda da bicicleta? Pela roda da frente para percorrer essa distância. Pergunta, quantas voltas completas foram dadas pela roda da frente para percorrer essa distância? Bom, pessoal, ele te falou, tem duas informações aqui, ó. Ele diz para você, ó, que a distância percorrida pela bicicleta, ó, é de 2,4, importante isso aqui, ó, 2,4 quilômetros, tá legal? E aí ele disse que a roda da bicicleta do Caio tem 40 centímetros de diâmetro. Se tem 40 centímetros de diâmetro, há de você concordar com o professor que o raio dessa bicicleta, ó, o raio dessa bicicleta é igual a 20 centímetros, tá legal? Porque o diâmetro você aprendeu já na aula de hoje, que é 2 vezes o raio, ou simplesmente dizer que o raio é a metade do diâmetro, tá legal? Então nós temos que calcular o comprimento da circunferência, e aí depois que a gente calcular o comprimento da circunferência, a gente vai responder o que o item quer, que ele quer que a gente determine quantas voltas completas foram dadas, tá legal? Então, vem comigo, vamos calcular o comprimento da circunferência? Ah, outra dica importante, ó. Falou para nós, ó, use π igual a 3. Aí vocês dizem, mas professor, você falou agora há pouco que o π equivale a aproximadamente 3,14. E por que nós não estamos usando π igual a 3,14? Aí, pessoal, vai depender do enunciado do problema, tá bom? Se a questão fala no enunciado, use π igual a 3, pronto, você usa π igual a 3. Se a questão não falar nada, não falou nada, você usa então 3,14, tá legal? É essa que é a dica. Bom, continuando então, vamos calcular o comprimento? Comprimento igual 2. Opa, quanto vale π, pessoal? Π vale 3. E quanto é o raio da bicicleta? O raio é 20 centímetros. Tá legal? Porque o raio é metade do diâmetro. É como se nós pensássemos bem aqui, ó. O diâmetro, né? Então o raio seria a metade do diâmetro, que é igual a, se tudo vale 40, então essa partezinha aqui valeria 20, beleza? E aí é cálculo, ó. Vem comigo. Comprimento igual, vou melhorar esse C, ficou meio estranho, né? Comprimento igual, 2 vezes 3, ó, é 6, e 6 vezes 20, aqui nós vamos ter então 120, e vamos colocar a unidade porque nós estamos trabalhando com centímetro, beleza? Então olha só, pessoal, o comprimento da circunferência é 120 centímetros. Mas é isso que ele quer como resposta? Não, tem que ficar esperto. O que ele quer que a gente responda? Quantas voltas completas foram dadas na roda da bicicleta? Lembra que para percorrer essa distância a questão falou pra gente que é 2,4 quilômetros, tá legal? E você pode pensar aqui, ó, 2,4 quilômetros é a mesma coisa que falar 2.400 metros também, né? Você já aprendeu isso aqui de fazer transformações de medidas, tá legal? Bora continuar aqui o nosso raciocínio? Porque agora a gente precisa pegar, ó, descobrir quantas voltas foi dada. Para saber quantas voltas foi dado, você vai fazer o seguinte, vamos pegar, ó, nós vamos pegar a distância e dividir pelo comprimento da circunferência. Exatamente isso. A distância vamos pegar em metro dessa vez, 2.400 metros, e vamos dividir pelo comprimento. E aí fica esperto bem aqui, ó, deu 120 centímetros. Como nós temos a distância em metro, pessoal, isso aqui precisa que esteja também em metro. E 120 centímetros é a mesma coisa que 1,2 metro. E aí, fazendo essa divisão de 2.400 por 1,2, nós vamos obter, então, como resposta,
Vamos fazer o cálculo aqui junto? Vem comigo. Vamos direto, senão vamos caminhar. Vamos ter como resposta 2.000. Que quer dizer, então, que deu 2.000 voltas. Tem aqui na tela para você o cálculo bem explicadinho aí, bem passo a passo. Comprimento, o cálculo do comprimento, achamos aqui o valor 120. E aí, tendo o valor, pessoal, era só a gente fazer uma divisão de 2.400 por 1,2 e nós obtemos aí a resposta que é 2.000 voltas. Beleza? Bom, pessoal, espero que você esteja compreendendo aí, né, a resolução desse problema, porque lembra que a questão não queria somente que a gente determinasse o comprimento da circunferência. A questão queria que a gente determinasse quantas voltas deu, tá bom? Então, calculava o comprimento, pegava lá a distância e dividia pelo comprimento, tá bom? E aí, então, chegávamos aí em quantas voltas foram dadas, e no nosso exemplo anterior foi dado, então, 2.000 voltas, beleza? Bom, dito isto, pessoal, vamos fazer mais um problema? Acompanha comigo. Na caminhada matinal, Jorge deu 15 voltas em uma praça circular com raio de medida de comprimento 20 metros. Olha, a questão está falando, raio com medida de 20 metros. Nessa caminhada, ele percorreu, olha qual é a pergunta aqui, pessoal, ele percorreu mais ou menos do que 2 quilômetros. E aí, como saber se ele percorreu mais ou menos do que 2 quilômetros? Aí, pessoal, tem uma dica aí para você fazer, tá legal? Olha só, primeiro, perceba o seguinte, ele deu 15 voltas em torno desta praça, certo? 15. E, para saber, para que você saiba o quanto ele caminhou, você precisa saber qual é o comprimento, né, desta circunferência desta praça lá, o qual ele está dando voltas lá, beleza? Então, a primeira coisa, calcula-se o comprimento da circunferência, beleza? E depois, ó, nós vamos ter que fazer uma multiplicação, concorda comigo? Já que ele deu 15 voltas em torno dessa circunferência, então nós vamos pegar o valor do comprimento da circunferência e a gente vai, ao final, multiplicar por 15, beleza? Então, acompanhe comigo então aí. Vejam então. Bom, pessoal, primeiro vamos calcular o comprimento da circunferência. Para calcular o comprimento da circunferência, o professor já até colocou a fórmula aqui, né? A fórmula mágica que nos dá a resposta do comprimento da circunferência. O comprimento é 2 vezes o π. Agora fica esperto aqui, ó. No nosso exemplo agora, π vale 3,1, tá, pessoal? Então, temos que substituir o π por 3,1 vezes o raio. Que o raio, ó, a questão nos deu. O raio é 20 metros. E aí, o comprimento, então, acompanha aí para não perder o raciocínio. 2 vezes 3,1 dá 6,2 vezes 20 metros, beleza? Feito isso, temos ainda uma multiplicação para fazer, que é 2 vezes 3,1 vezes 20. Nós já temos que é 6,2 vezes 20, que a resposta é 124. Então, o comprimento, 124. Vamos colocar a unidade. Ó. Perceba que o raio está em metro, então 124 metros. Atenção, isso aqui já é a resposta do nosso problema? Claro que não, né? Porque eu lembro, o professor falou para você, e no enunciado também fala para a gente, que ele quer que a gente calcule, não quer que calcule apenas o comprimento, quer saber quanto ele caminhou, quando ele deu 15 voltas, tá legal? Tem uma pergunta a ser respondida. Então já sabemos o comprimento, agora a gente vai multiplicar isso por 15, certo? E aí, pessoal? Já achamos o comprimento, o professor trouxe aqui também para você aqui. Já a questão bem bonitinha aí, bem detalhada já para você, só para a gente finalizar. Então perceba que o comprimento é 124 metros. Jorge deu 15 voltas, a questão falou isso para a gente. Então se ele deu 15 voltas, devemos multiplicar
certo? A expressão por esse valor, quer dizer, multiplicar o nosso resultado do comprimento da circunferência por 15. E aí, pessoal, quando a gente faz essa multiplicação, 124 vezes 15, nós vamos obter 1.860 metros. E aí, a questão tinha que responder o seguinte: ele percorreu mais ou menos do que 2 quilômetros. Aí você tem que lembrar, aluno, que 2 quilômetros é a mesma coisa que 2.000 metros. Tinha que fazer essa transformação para que você pudesse comparar. Então, assim podemos afirmar que Jorge percorreu menos de 2 quilômetros. Claro, se ele percorreu 1.860 metros, quer dizer então que ele percorreu menos do que 2 quilômetros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. E assim nós chegamos ao final aqui da nossa aula sobre circunferência e resolução de problemas. Tchau, pessoal!